E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Kraken Academy e hoje a gente vai retomar com os vídeos aqui no canal, iniciando a temporada de 2025. Inicialmente eu gostaria de adiantar que a gente vai tentar fazer os vídeos agora sobre uma outra temática. Como o meu tempo está um pouco limitado, mas eu continuo querendo postar vídeos aqui para vocês, a gente vai tentar uma abordagem diferente e conforme eu for colocando os vídeos aqui, eu vou pedir para vocês deixarem no comentário o que vocês estão achando para a gente conseguir ir endireitando e ver de que forma a gente consegue melhorar o conteúdo que a gente já está produzindo. Basicamente, eu vou fazer uma trilha me preparando para realizar uma certificação e todo o material que eu for anotando eu vou compartilhar com vocês, vou fazer uma breve abordagem de como está funcionando, o que eu anotei, vou deixar disponível para vocês poderem pegar esse material também e vou dar uma sugestão de exercício, obviamente vou encontrar uma plataforma que dê para reproduzir de forma gratuita para vocês conseguirem fazer também aí no computador de vocês. Então, qual que é a ideia? Ao invés de eu pegar o peixe e entregar para vocês, eu vou mostrar para vocês como eu estou pescando, vou entregar o meu material para vocês e espero que vocês consigam ler todo o material que já foi produzido e consigam se aprofundar no material, beleza? Esse vídeo de hoje a gente vai focar na parte de enumeração. Eu separei 3 protocolos bem específicos para a gente poder trabalhar e a partir disso a gente vai dando prosseguimento ao nosso conteúdo. A certificação que a gente vai estar se preparando é a certificação CPTS da plataforma Hack the Box. Então, basicamente, é um conteúdo que eu já domino, até porque eu já possuo a certificação tanto da DSEC quanto a da Solid, e as duas elas já abordam o conteúdo que é passado na CPTS. Então, eu vou produzir um material de cunho próprio sobre o que eu acredito que deve cair na prova de certificação da CPTS, vou compartilhar com vocês e a gente vai traçar essa trilha juntos até conseguir realizar a certificação propriamente dita. O meu material eu produzo com uma metodologia própria, então eu aconselho que vocês vão assistindo os vídeos no decorrer conforme eu for postando para conseguir entender a forma que eu penso, como eu armazeno o conteúdo, para que vocês consigam seguir a mesma linha de raciocínio. Obviamente, se você já faz isso há um tempo, você tem a sua própria metodologia, mas se não, eu acredito que a forma como eu estruturo o meu próprio material e como eu estudo vai ajudar bastante você a dar o seu primeiro passo. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar para a gente conseguir dar início a esse projeto no ano de 2025, se você quiser estar fazendo uma certificação na área da cibersegurança, principalmente no Pentest. Então vamos lá, pessoal. Já aqui no meu material, eu vou compartilhar com vocês as 3 situações que a gente vai utilizar para o vídeo de hoje, que no caso é o meu Notion, aqui eu vou mostrar para vocês também uma parte aqui no meu LinkedIn e o exame, que no caso é esse daqui da CPTS, que é o que a gente vai estar se preparando. Adianto que o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês não tem nada a ver com o material que tem ali no Hack the Box, porque é estritamente proibido compartilhar o conteúdo pago deles, porém o que eu for produzindo aqui de forma individual com certeza vai te ajudar a realizar a certificação da CPTS. Então a primeira situação que eu gostaria de adiantar para vocês é que a forma como eu vinha produzindo vídeos, ela estava me esgotando muito tempo, porque todo vídeo que eu tinha que produzir, eu tinha que parar o que eu estava estudando no momento para poder focar no assunto do vídeo, aí eu tinha que produzir roteiro, aí tinha que produzir também um laboratório para vocês poderem executar, para conseguir fazer com que ficasse uma aula mais dinâmica, e isso estava me consumindo muito tempo, e para eu não parar completamente de fazer vídeos, eu vou me preparar para essa certificação da CPTS e vou compartilhar com vocês esse meu preparo. E eu acho que vai ficar bem bacana da gente fazer. De forma bem simples, o nosso vídeo ele vai se basear somente nesses 4 itens aqui. Eu vou explicar para vocês como vai ser a temática dos vídeos, que é o que a gente já fez. Eu vou mostrar para vocês o meu material, inclusive o que eu já tenho divulgado no meu LinkedIn e o objetivo final, que é a certificação que está aqui na plataforma do Hack the Box. Então já vou fechar aqui, deixa eu voltar para cá. O objetivo desse vídeo é bem simples, é falar sobre protocolos e sobre enumeração, que é o que a gente vai estar estudando nos próximos vídeos, e eu vou mostrar para vocês o caminho que a gente vai seguir. E por fim, eu vou procurar deixar um exercício prático para vocês e aguardar para poder retirar dúvidas. De que forma a gente pode retirar dúvidas? Se você tiver um pouco mais de complicação para poder realizar, pode me procurar no Discord, que se tratando de exercícios eu faço questão de sempre que eu tiver um tempo disponível auxiliar vocês. Ou se for alguma coisa mais simples, alguma dúvida com relação ao que eu falei no vídeo ou o que tiver escrito no meu material, é só deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Então, vamos lá! Nesse vídeo aqui, a gente vai abordar esses 3 protocolos, o MySQL, o MS SQL e o Oracle TNS. São 3 protocolos que podem se repetir enquanto você estiver fazendo uma enumeração num host e eles basicamente são para lidar com um banco de dados. O MySQL de uma forma um pouco mais genérica,
o MS SQL mais específico para sistemas Microsoft e o Oracle TNS propriamente dito em servidores Oracle. Cada um deles tem uma particularidade e no material está bem separado a respeito de sintaxe, de comandos que vocês podem utilizar, como interagir com os protocolos e que tipo de informação a gente consegue extrair desses protocolos aqui. Então, beleza. O que eu preciso adiantar para vocês antes da gente passar aqui para essa parte dos protocolos que eu já registrei? Bom, se você está vendo meu material pela primeira vez, ou se você já acompanha o que eu posto no LinkedIn, basicamente tudo que eu consigo fazer em um host eu registro de forma escrita igual vocês estão vendo aqui. E sempre que eu estiver fazendo isso de uma forma nova, sempre que eu estiver explorando um host do zero, o que eu faço? Eu aperto um Ctrl F e escrevo aqui, por exemplo, o nome de um CMS e a versão que eu explorei. Só que isso eu faço para qualquer tipo de coisa que eu estiver fazendo, seja para uma enumeração de protocolo, seja para uma numeração de vulnerabilidade de uma aplicação web, seja para explorar, seja com as coisas que eu já explorei, seja para, vamos supor, uma escalação de privilégio Linux, uma escalação de privilégio no Windows, enfim. Tudo que eu exploro, tudo que eu enumero, todas as formas de escalação de privilégios que eu já realizei, eu registro isso de forma escrita, como se eu estivesse explicando para mim mesmo no futuro, onde eu precisasse verificar esse material. Então, aqui no meu LinkedIn, vocês podem verificar que eu tenho vários posts mostrando para vocês como funciona o meu material. Nesse aqui, por exemplo, falando sobre escalação de privilégio. A gente pode dar uma olhada aqui, tem, deixa eu ver, 16 ocasiões de escalação de privilégio. Obviamente, eu já fiz bem mais vezes, só que essa daqui eu construí para poder mostrar para vocês como funciona. Se eu dar uma passada aqui, vocês vão ver que, vamos supor, roubo de biblioteca. Aí tá aqui passo a passo do que eu fiz até eu chegar na solução do roubo de biblioteca e também tem um extrato do script que eu utilizei para poder fazer aquele roubo de biblioteca. Aqui, vamos supor, tinha um binário malc com SYD ativo. Aí tá o comando que eu utilizei para poder fazer. Binário similar ao cat com limitações de buffer. Então tá o raciocínio que eu desenvolvi, de que forma que eu fiz para conseguir escalar privilégio utilizando aquela técnica. Então eu acho que já ficou bem claro o que eu estou querendo dizer para vocês. Se vocês forem utilizar a minha metodologia, é interessante que vocês façam isso. Além de fazer o seu próprio relatório, aquele que você vai enviar para o seu superior, para quem quer que seja, ou então simplesmente para você ter acesso depois, façam isso. Deixam uma aba escrita no material de vocês, dessa forma aqui, deixa eu subir. Se a gente for pegar aqui a respeito de exploração web, a gente vai ter aqui, ó, exploração ocorrências. Eu só não vou clicar aqui porque tem informação sigilosa, não é interessante eu mostrar. Mas se eu clicar, vai aparecer basicamente essa mesma coisa aqui. É porque esses aqui estão com a tarja vermelha e aqui se eu clicar eu vou ter que colocar tudo individual, vai me dar um trabalhão. Mas é basicamente isso. Ou seja, tudo que eu tive acesso com exploração web, eu registrei aqui de forma escrita, como se fosse eu mesmo explicando para mim no futuro como foi que eu cheguei àquele raciocínio e como foi que eu explorei. Beleza? Então vamos focar agora na parte dos protocolos. Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz de resumo, o que eu julguei importante para poder explorar, vou passar para vocês o meu material e vou deixar como recomendação que vocês acessem todos os links importantes que eu deixar disponibilizado e se aprofundem nas técnicas. E sempre que eu conseguir encontrar um exercício, eu vou deixar para vocês aqui para vocês poderem executar. Então, basicamente, a gente vai sair de 1.0 até o ponto onde a gente consiga realizar a certificação. Com base em quê? Com base no material que eu estou disponibilizando para vocês e no próprio aprofundamento que eu sugiro que vocês façam. E essa foi a principal forma que eu encontrei da gente conseguir dar prosseguimento ao nosso projeto aqui na Kraken Academy. Dessa forma, eu consigo estudar de forma individual, registrar o conteúdo e passar para vocês aqui para que vocês consigam dar uma olhada de como que eu faço e conseguir se aprofundar também. Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, aqui, esses três protocolos, eles estão trabalhando com banco de dados. E, basicamente, a gente tem a mesma estrutura para os três protocolos. Eu deixei separado aqui as características do protocolo, o que eu achei importante, interagindo com o protocolo, trabalhando com o banco de dados, que no caso esse aqui é o Oracle, mas tem os outros. E aqui a gente vai ter alguns links importantes, seja para fazer o download de alguma aplicação, de algum script, sempre que eu precisar utilizar algo que fuja do convencional, dos comandos que já tem disponíveis no Kali, eu vou deixar disponibilizado aqui em links importantes aonde foi que eu encontrei. Adianto também, pessoal, que todos esses três protocolos que eu estou compartilhando com vocês nesse vídeo aqui foram protocolos que eu já explorei e o que está aqui são comandos que eu também utilizei. Então, tudo que está aqui foram coisas que eu coloquei em prática, são comandos úteis e são sintaxes que de fato funcionam.
Todas as sintaxes que eu coloquei aqui tem ao lado uma explicação sobre o que ela está fazendo. Então, essa parte aqui do index também é algo muito comum que eu utilizo no meu material. Conforme a gente for se aprofundando nos protocolos, eu vou aumentando a quantidade e vou colocando para vocês. Nessa aqui a gente vai abordar essas 3 e depois a gente vai dar prosseguimento, pode abordar mais 3, mais 4, enfim, na próxima aula a gente vai abordar outros protocolos. Em geral, pessoal, todas as vezes que eu encontrar uma informação também necessária para todos os protocolos, eu vou deixar aqui. E no momento eu consegui colocar essas 4 que eu julgo bem importantes para vocês. Quais são elas? Levantar todo tipo de informação possível de todas as portas disponíveis. Esse aqui, pessoal, é o básico de todo o processo de enumeração, que nada mais é do que a gente levantar todas as informações disponíveis, a gente esgotar todos os comandos, qualquer tipo de técnica que vocês conhecem para extrair de informação de um alvo. Antes da gente partir para a parte de exploração, não fiquem naquela ansiedade de, pô, eu já peguei a máquina, eu quero uma shell direto. É o objetivo chegar ao ponto final? É. Só que se vocês estiverem fazendo de uma forma um pouco mais profissional, se aprofundando no que vocês estão aprendendo, a parte de enumeração se torna um processo principal, onde vocês vão conhecer versões de serviço, tipos de protocolo que estão funcionando, prováveis falhas que possam estar ativas naquele alvo, e tudo isso a gente consegue descobrir na fase de enumeração. Então, registrem tudo, utilizem todos os comandos, busquem várias ferramentas, não se limitem somente ao que eu vou estar mostrando aqui para vocês, mas a intenção é despertar em vocês esse feeling de como fazer, de que forma fazer e dar o passo inicial aqui. A segunda parte que eu julguei interessante também é conhecer as configurações de instalação padrão. Inclusive, se você quiser adicionar no material de vocês, é interessante, coloquem um Enter aqui e da mesma forma que está aqui links importantes, coloque configurações padrão e a partir daí vocês podem também dar prosseguimento. Por quê? Imagina que no caso aqui do MySQL é um material um pouco mais comum. Agora, esse Oracle TNS e o MS SQL. Imaginem que esses dois protocolos, eles não são convencionais. Particularmente, a primeira vez que eu explorei esses protocolos foi para fazer esse material aqui para vocês. Então, eu parti do princípio de que o material que estava disponível ali estaria com configurações padrão de fábrica. E de fato, no caso do Oracle TNS, estava com padrão de fábrica. Inclusive, a informação que eu consegui descobrir, ela estava registrada em um arquivo de configuração. E foi a partir disso que eu consegui dar prosseguimento à minha enumeração e à exploração desse protocolo propriamente dito. Então, o que eu digo para vocês? Prestando atenção nessa segunda parte que eu deixei aqui no geral é atentar-se a configurações padrão. Então, durante seu processo de enumeração, atente-se sempre a configurações padrão de cada um desses protocolos. E conforme eu estou falando aqui para protocolo, serve também para CMS, para aplicações web, para configurações padrão de servidores de Linux, por exemplo, os servidores de Microsoft, Active Directory, enfim, serve para todos os tipos de servidores e serviços. Atente-se às configurações padrão, tente sempre credenciais padrão para poder acessar os protocolos e os serviços disponíveis. Essa é uma dica bem valiosa, mas o pessoal costuma negligenciar bastante. Vamos lá, verificar e registrar todas as versões de protocolos já exploradas com exploit. Conforme eu mostrei para vocês aqui no meu LinkedIn de que forma eu armazenei, eu tenho também um local onde eu armazeno tudo que eu já explorei com exploit, seja para escalar privilégios, seja também para explorar vulnerabilidades web e também para explorar protocolos. Eu também deixo registrado tanto para Windows quanto para Linux. Então, sempre que vocês explorarem algo com exploit, deixa armazenado qual foi o que você utilizou, qual foi a versão, para qual protocolo, para qual serviço, porque provavelmente no futuro você pode utilizar de novo. E para não se perder, registre também o link de onde você pegou aquele exploit ali. A outra situação aqui é registrar todas as sintaxes de ferramentas utilizadas que fogem da utilização convencional. Basicamente aqui, tudo que foi feito foi de forma convencional e eu fiz questão de registrar porque é o nosso primeiro passo. Mas eu também posso mostrar aqui para vocês na aba de ferramentas, eu tenho várias ferramentas e todas elas eu registro da mesma forma. Se eu vou dar uma olhada aqui, por exemplo, no LDAP Search, eu tenho a forma que eu estruturo o meu material, aí tem esse daqui também, tem esse outro, tudo eu faço da mesma forma. E sempre que algo foge do convencional, eu deixo explicado o que está acontecendo e coloco a sintaxe que eu utilizei. Beleza? Acho que deve ter dado para sanar a dúvida também. Deixa eu fechar aqui para poder ser um pouquinho mais rápido. E vamos focar para poder concluir esse primeiro passo na parte dos protocolos. Eu vou tirar print de tudo isso aqui, vou colocar no LinkedIn também, que vai caminhar meio que lado a lado o que eu for compartilhando com vocês no YouTube, com aquele material que eu já compartilho no LinkedIn. Então, assim que você terminar de ver o vídeo, se você quiser ter acesso a esse material de forma individualizada, é só acessar lá no meu LinkedIn, que vai estar registrado lá, ou então mandar uma mensagem no Discord, que aí eu copio tudo isso aqui e mando para você no privado.
Joia? Então, vamos lá. Pessoal, os bancos de dados, principalmente quando a gente estiver falando de enumeração de protocolos, como que funciona como que funciona para acontecer uma exploração em um banco de dados? Imagina que a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, nesse primeiro item, um banco de dados em SQL, ou um banco de dados MySQL. Esse banco de dados ele está dentro de um computador ou de um servidor Linux, que subiu um servidor Apache, e esse servidor Apache tem uma aplicação web programada em PHP. Qualquer coisa que a gente quiser registrar em banco de dados que essa aplicação web em PHP vai ter acesso, ele vai ter que consultar dentro do nosso banco de dados, percorrendo todo esse caminho que a gente tem aqui já construído. Então imagina que você precisa registrar, você precisa logar dentro de uma aplicação web com o seu usuário e senha. Esse usuário e senha na aplicação web vão fazer uma consulta dentro do banco de dados. Essa consulta, de fato, é uma consulta SQL, se a gente estiver falando, obviamente, de um protocolo MySQL. Essa consulta vai ser realizada dentro do banco de dados. E é nesse momento que, se não houver uma sanitização na aplicação web e também no banco de dados, você consegue explorar certas vulnerabilidades. Tudo isso está registrado nesse nosso material, de que forma que eu fiz, como foi feito e a sintaxe do que eu utilizei. Só que para a gente conseguir ter um norte de como funcionar, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, eu acho importante mencionar, para pelo menos eu conseguir abordar 30% de um conteúdo de uma forma um pouco mais filosófica aqui e depois que você se aprofunde. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essas vulnerabilidades de banco de dados, nós temos 2 vídeos aqui no canal onde a gente aborda também a vulnerabilidade de SQL Injection, que é basicamente o que trabalha com vulnerabilidades em bancos de dados. Vou deixar o link desses 2 também aqui na descrição para vocês darem uma olhada lá. Então, as vulnerabilidades de SQL, de banco de dados, elas vão se basear em SQL Injection. E dentro do SQL Injection tem vários outros tipos de vulnerabilidade. Ela pode ser out of band, pode ser um blind SQL, pode ser um SQL time based, pode ser um SQL para autenticação. Enfim, existe uma infinidade de coisas que vocês podem tentar para vulnerabilidades em bancos de dados. O MySQL, conforme eu já ressaltei aqui para vocês, é bastante comum também, e só para que a gente consiga prosseguir para o outro, eu vou dar uma olhada também nessas características do protocolo que eu deixei aqui para vocês. Possibilidade de sofrer ataques de SQL Injection, que eu já mencionei, possibilidade de escrever uma web shell, isso aqui já tem registrado no nosso material, e também possibilidade de alterar informações no banco de dados. Então, como aqui a gente está falando especificamente para enumeração de protocolo, o que está aqui são comandos de enumeração de protocolo para você extrair o máximo de informações que você conseguir. Uma outra situação que eu julguei interessante também colocar aqui é esse comando do netstat-nlpt, porque às vezes o camarada, quando não tem muita prática, ele até consegue explorar certos tipos de servidores, mas ele não consegue dar prosseguimento depois que ele já está ali. E esse comando é muito interessante, porque às vezes você pode ter explorado uma máquina sem ter nada a ver com SQL Injection, só que depois que você está nessa máquina e verifica portas abertas, ele tem aquela porta MySQL aberta e talvez com um usuário aleatório, ou então com um usuário root sem em branco, ou usuário root, você consegue acessar aquele banco de dados e ter acesso a informações que inicialmente deveriam ser negadas para você, beleza? Então aqui a gente vai ter as características importantes que eu já mencionei, interação com o protocolo, comando para vocês poderem realizar a numeração, inclusive uma aqui para pós-exploração, que futuramente eu posso falar aqui também, e formas de trabalhar com banco de dados. Só para dar uma noção geral, então esse aqui vai fazer a mesma coisa, só que com o protocolo de servidores Microsoft, no caso o MS SQL, e se vocês darem uma lida, vocês vão se inteirar a tudo isso que eu falei do protocolo MySQL, só que com particularidade para esse aqui da Microsoft. Tem situações importantes também. Então, pessoal, tudo que está aqui eu enumerei de fato, eu explorei uma aplicação e o que está registrado aqui é o que funciona. Então, leiam no privado aí de vocês, parem, deem um pause aqui, deem uma lida nos comandos para vocês poderem se inteirar. Antes de começar a trabalhar com esse MS SQL, eu fui dar uma olhada lá no Hacktricks, li tudo que tinha a respeito de enumeração e formas de explorar, e depois eu voltei, aí fiz a enumeração, explorei de fato, porque eu já conhecia e já sabia como funcionava, arquivos de configuração, configuração padrão e etc. É essa parte que eu quero deixar frisado na memória de vocês aí. Por fim, o protocolo Oracle TNS também deixei registrado, principalmente também arquivos de configuração e os comandos que eu utilizei tanto para enumerar quanto para explorar. Aqui é importante mencionar principalmente essa parte aqui, ó, do odat.py, que foi o script de um programa bem interessante que eu precisei utilizar para poder explorar, e eu deixei aqui o link de onde foi que eu peguei.
Também é necessário utilizar o SQL Plus depois que a gente consegue pegar a hash de usuário e senha para a gente conseguir se conectar no banco de dados de forma remota. Então, pessoal, eu acredito que conforme eu for produzindo os vídeos nesse estilo, é a forma que a gente vai encontrar de ficar tanto fácil para mim produzir esse tipo de conteúdo, tanto para vocês verem de que forma que eu construo o meu raciocínio, para vocês conseguirem também produzir o raciocínio de vocês também. Como esse conteúdo ele já está um pouco mais à frente, já está um passo à frente do pessoal que está inicializando, eu acho que quem estiver começar com esse material vai estar sempre um passo à frente daquele que não. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não se furtem, não é porque eu estou sem tempo de produzir da forma que eu produzia antes que eu vou deixar de responder qualquer uma das pessoas que tiver dúvida. Isso aqui é o que eu gosto de fazer, vou seguir fazendo, mas sempre se adaptando com o que ficar simples para eu conseguir produzir e simples para vocês entenderem também. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O link do meu LinkedIn com todo o material que eu já deixei disponibilizado, vou deixar aqui na descrição. E o link do Discord também, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, vou deixar aqui embaixo. É só você acessar qualquer uma dessas áreas que eu estou falando para vocês e mandarem as dúvidas que vocês tiverem. E qualquer implementação que vocês julguem interessante que eu deixo aqui no nosso material para a gente conseguir refinando cada vez mais essa metodologia de vídeo que eu estou planejando produzir para o ano de 2025. Eu vou sempre refinando, vou pegando as dicas que vocês deixarem para a gente ter um vídeo cada vez melhor para ajudar o máximo possível de pessoas. Um abraço e até a semana que vem. Falou!